Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, num dia de mais um dia, de alta do petróleo. Aliás, a alta do petróleo que provocou a alta das ações da Petrobras. O mercado vive uma completa euforia com os papéis da estatal brasileira, que repassa normalmente pela nova política da empresa todas as altas do petróleo no mercado internacional, ou alta do dólar. O dólar cedeu um pouquinho, hoje a gente vai falar sobre isso. Mas obviamente que quando se fala de alta do petróleo, fala-se na alta dos combustíveis, que interferem no item transportes da inflação. Quanto isso pode impactar na próxima divulgação da inflação? Até porque na divulgação de hoje, feita pelo IBGE, logo de manhã, a inflação oscilou um pouquinho para cima, mas é uma alta de 0,22%. Mas o detalhe principal é que, por enquanto, a inflação, para se ter uma ideia, ela continua bem baixa. No valor anualizado, ou seja, nos últimos 12 meses, a inflação está abaixo do piso da meta, que é de 3%. A inflação tem exatamente um objetivo, o centro da meta é de 4,5%, mas tem uma tolerância de 1,5 ponto para cima e 1,5 ponto para baixo. Ou seja, hoje ainda a inflação está baixa, a gente vai falar disso em detalhes, desse piso da meta. Mesmo com tudo isso, porque essa inflação de abril ainda não captou esses detalhes todos que aconteceram recentemente. Detalhes extremamente importantes, a alta do petróleo, toda a questão internacional que interveio depois da decisão, nas decisões do dia a dia, mas a decisão do presidente norte-americano de sair do acordo de não proliferação de armas nucleares pelo Irã e, evidentemente, as sanções americanas que começam já a ser aplicadas na potência petrolífera do Oriente Médio. Bom, o detalhe é que essa inflação, que por enquanto ainda não é pesada, provavelmente vai ajudar o Banco Central a manter a perspectiva que ele próprio disse lá na ata divulgada 2 meses atrás, de uma manutenção, ou melhor, de uma queda de 0,25 ponto percentual na nova taxa básica de juros, que deve ser decidida na reunião da semana que vem. Esse 0,25 ponto percentual era uma estimativa do próprio Banco Central, do Comitê de Política Monetária, a reunião na terça e na quarta, e esse índice de inflação ajuda. A preocupação agora é exatamente com relação aos próximos níveis de inflação. Mas essa taxa de juros, a pergunta que se faz é, apesar de o Banco Central ainda estar insistindo nisso, e nós temos isso como uma boa notícia, porque nós temos hoje juros básicos, juros referenciais pelo Copom da taxa Selic, juros parecidos com o resto do mundo, ou seja, do mundo civilizado, juros civilizados propriamente, mas isso ainda não interveio justamente na recuperação econômica, que nesses primeiros meses do ano até arrefeceu um pouquinho. Saímos da recessão, mas a gente ainda não teve um crescimento maior. Esperava-se um crescimento maior logo nesse primeiro trimestre e os dados não mostraram isso. O fato é que os bancos ainda não participaram da recuperação econômica do país, porque as taxas de juros continuam altas. Tanto é que a inadimplência que saiu hoje mostra esse aumento. E detalhe, os bancos tiveram o maior crescimento na inadimplência, ou seja, dívida com banco, que inclui cartão de crédito, que tem aquelas taxas absurdas, acima de 300%, continuam lá no alto. Bom, esses são os destaques de hoje aqui do Cenário Econômico, que já está no ar. Vamos começar justamente com essa questão da inadimplência. Subiu um pouquinho agora no mês de abril, os dados são do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. A gente preparou algumas telas para mostrar esses números. Vamos lá, olha, em abril de 2017, abril agora de 2018, comparado a 2017, o aumento foi de 3,54% no número de inadimplentes. Na comparação de abril com março, nós estamos próximo de uma estabilidade. O número é positivo, 0,04%, mas isso é considerado uma estabilidade, está na segunda casa depois da vírgula. O fato é que no acumulado desses 12 meses, assim, ou seja, de abril com abril, houve esse aumento. Isso quer dizer, em números absolutos, mais de 62 milhões de consumidores com CPF negativado. Esse aumento, vamos lá, é a segunda tela. 62 milhões e 200 mil inadimplentes temos hoje no país, segundo esses dados do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Isso representa 41% da população adulta. Isso quer dizer, por outro lado, que essas pessoas estão sem condição de comprar a prazo, mesmo que elas estejam com o que se chama de solvência nas contas do dia a dia, ou seja, elas já
podem ter recuperado o emprego, recuperado a renda, voltado a trabalhar, mas elas têm um problema no passivo. E esse passivo lá atrás, e a gente já divulgou isso várias vezes no cenário econômico, foi causado justamente por juros extremamente altos. Porque o ticket médio da dívida das pessoas hoje, nos serviços de proteção ao crédito, isso inclui a Serasa, o SPC Brasil, não é um ticket alto. Na média, não são pessoas que compraram, que deram o que a gente chamava lá nos anos 80, 90, de um passo maior do que a perna. Não foi essa exacerbação do consumo. As pessoas fizeram compras pequenas, perderam o emprego, a gente passou por uma crise severa em 2015, 2016, um começo de recuperação em 2017, saímos da recessão, mas esse passivo está lá atrás. E tanto que a gente viu um pequeno aumento, justamente nesse momento que a gente percebe que a recuperação está um pouco mais lenta do que se esperava. E esse ticket médio é baixo, normalmente está em torno de R$1.000, e são pequenas contas. Não é que alguém que comprou um carro muito maior, essa não é a média do devedor brasileiro. E aí a pergunta que se faz novamente é quando que os bancos vão mexer exatamente nessa situação. Aliás, a dívida com o banco foi a que mais subiu. Mas vamos fazer uma análise agora da faixa etária que está mais comprometida como devedor, e é uma faixa etária onde as pessoas normalmente precisam comprar, estão se estruturando na dívida, mas chama a atenção também o número de pessoas muito idosas que estão devedoras. Vamos lá, nós temos essa última tela. Dos 30 aos 39 anos é quando o sujeito se casou, está fazendo família ali, tem filho na escola, 17,6 milhões de pessoas. É a primeira faixa mais devedora hoje no país, daqueles 41% dos adultos. De 65 a 84 anos, que é a faixa onde tem menos gente, 5,2 milhões. Sabe quem são exatamente 65 a 84 anos? Daqui a pouco a gente volta para essa tela. É o que se tornou, vamos fazer um arrimo de família. É o avô aposentado, o pai e a mãe aposentados ali, que evidentemente recebem o valor, mas tem que sustentar uma família inteira porque o filho perdeu o emprego, porque a filha perdeu o emprego, de alguma forma esse aí, o arrimo de família, está bancando as contas e em algum momento, dadas as necessidades que surgem no dia a dia de todos nós, acaba fazendo uma dívida maior e entraram também nessa condição de negativados, o que significa que essas pessoas não podem fazer compra a prazo. E não comprar a prazo é um problema enorme para uma economia que precisa se recuperar. Porque, obviamente, algumas despesas são impossíveis de serem feitas à vista. As pessoas podem até comprar um remédio à vista, mas elas não vão comprar, por exemplo, um veículo à vista, não vão comprar uma casa à vista, não vão comprar, por exemplo, uma geladeira à vista, porque são, obviamente, produtos de valor maior. Essa situação impede que essas pessoas voltem ao comércio, voltem a comprar e comprar melhor, porque elas estão negativadas, independentemente do valor, elas não têm essa condição. Só para a gente voltar na tela, uma outra informação ali, olha, as dívidas bancárias, e isso inclui cartão de crédito, cresceram 7,96%. As dívidas bancárias são as maiores, quando se vê ali o extrato de para quem as pessoas estão devendo, os bancos estão sempre na frente, mais de metade da dívida, e cresceram novamente. Com juros de cartão de crédito a mais de 300%, de cheque especial a mais de 300%, onde é que alguém não vai correr o risco de se tornar um devedor? Numa pequena emergência, com dinheiro muito curto ali, pegando ali na fio d'água, pagando as contas todo mês, recebe o salário, paga o mês. O primeiro solavanco que tiver no orçamento familiar, entra no cheque especial, não consegue pagar porque, obviamente, o dinheiro está contadinho, entra nessa situação. E aí vira a bola de neve desses juros absurdamente altos que tem os bancos no Brasil. Bom, essa situação da inadimplência é que a gente vê que continua muito severa no Brasil e tem que se perguntar, aliás, nós estamos num ano eleitoral, a gente vê quais são as opiniões dos candidatos, os potenciais candidatos para a economia. Nenhum deles ainda se ateve à questão de o que eu faço com esse passivo gigantesco de milhões de pessoas que entraram na inadimplência por causa da crise econômica. Essa pergunta precisa ser respondida neste ano por esses candidatos, porque há todo um esforço para tentar resolver esse problema, ou deveria haver. Bom, vamos falar sobre a inflação. Hoje foi divulgada pelo IBGE, Maurício de Almeida tem os detalhes. A inflação ainda está abaixo, nos 12 meses, abaixo do piso da meta. O Maurício de Almeida no Rio tem os detalhes. Oi, Maurício. Bem-vindo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. Os números oficiais da inflação foram divulgados hoje e em abril ela ficou em 0,22%. Uma leve alta quando comparamos com março, quando a inflação foi de 0,09%. O que mais contribuiu para essa alta da inflação no mês de abril foram os remédios. Eles contribuíram bastante, já que os remédios aumentaram o preço, tiveram reajuste exatamente no dia 1º de abril. E com isso a inflação do setor de remédios ficou em 1,52%. Os planos de saúde também ajudaram a fazer uma pressão na inflação com uma alta de 1,06%.
Mas o índice de 0,22 é maior que o de março, mas ainda é considerado muito baixo. Quando nós começamos a comparar, fazer o acumulado do ano, por exemplo, de janeiro a abril, a inflação está em 0,92%. Desde o Plano Real em 1994, nos 4 primeiros meses do ano, esse é o valor mais baixo. O valor mais baixo da era do real, 0,92% no acumulado do início do ano. E quando pegamos o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 2,76%. Um pouquinho acima de março, quando ela registrou no acumulado dos 12 últimos meses, 2,68%, mas abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 3%. Ou seja, a inflação subindo um pouco vai ficar no piso da meta. Ela está abaixo do piso, como encerrou no ano passado. Nos últimos 10 meses, quando pegamos esse acumulado dos últimos 12 meses, a inflação não chega ao piso da meta, que é de 3%. Lembrando que o centro da meta é 4,5% e ainda existe uma tolerância de 1,5% acima desses 4,5%. Ou seja, a inflação bem baixinha, o que, como você já falou, Piotr, abre um caminho para os juros continuarem caindo na próxima reunião do Copom. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos falar agora da safra brasileira deste ano. Lá atrás havia uma preocupação tanto do IBGE quanto da Conab de que a safra esse ano seria bem menor do que a do ano passado, porque a do ano passado também foi a safra recorde que nós tivemos em toda a história brasileira. Mas os números melhoraram nas últimas estimativas, essa estimativa em especial que já está prevendo que na questão da soja teremos uma safra recorde. O Osama El Gauri tem informações lá em Brasília sobre esses números das novas estimativas da safra brasileira. Osama, bem-vindo. Boa noite, Piotr. Boa noite para você que acompanha o cenário econômico. Os números do IBGE e da Conab, Piotr, mostram que a quarta estimativa de 2018 para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas ficou em cerca de 230 milhões de toneladas, 4,4% inferior à de 2017. O milho, o arroz e a soja correspondem a quase 93% da estimativa da produção e 87% da área a ser colhida. E a produção de soja deve alcançar seu recorde histórico com 115 milhões de toneladas, 0,6% maior do que do ano passado, enquanto que o milho deve cair 13% e arroz quase 7%. De acordo com a Conab, a soja teve o maior ganho absoluto da área plantada, com 1.200.000 hectares de crescimento. Depois vem o algodão, com ganho de 237 mil hectares, e o feijão, segundo a safra, com aumento de 132 mil hectares. Com isso, a soja ficou com a maior área, 35 milhões e 100 mil hectares. Depois vem o feijão, segundo a safra, com 1.600.000 hectares, e o algodão, com 1.200.000 hectares. É isso, Piotr. Obrigado, Osama. Às vezes a gente fala de momentos mais instáveis da economia, né? Enquanto isso, o pé de soja continua crescendo, continua crescendo. O que é o agronegócio para a economia brasileira, para a economia do mundo, mas no caso da brasileira é extremamente importante. Vamos falar agora do lucro do Banco do Brasil. Saiu hoje o resultado, a Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem os detalhes. Vanessa. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O lucro foi de 2 bilhões e 750 milhões de reais nos 3 primeiros meses do ano, uma alta de 12,5%. Mas na comparação com o quarto trimestre do ano passado, a queda é de mais de 11%. Já o chamado lucro líquido ajustado teve alta de mais de 20% no primeiro trimestre, 3 bilhões de reais. De acordo com o Banco do Brasil, o balanço positivo é resultado do aumento das receitas com tarifas e também da redução das despesas com perdas com calotes. As chamadas despesas administrativas tiveram uma pequena redução e a folha de pagamentos do banco diminuiu em cerca de 2.000 pessoas em um ano. Mas a carteira de crédito do banco continua em queda, quase 2% menor em 12 meses e 0,8% inferior à do final do ano passado, Piotr. O detalhe só que as ações do Banco do Brasil hoje tiveram uma situação muito ruim aqui na Bolsa. Não foi o esperado, embora tenha sido um lucro, como disse a Vanessa aí. Para você ter uma ideia, o Banco do Brasil hoje caiu 3,67% as ações. É um lucro que o mercado não entendeu como um fato extremamente positivo para as ações do banco negociadas aqui na B3. Bom, vamos falar agora de outra empresa brasileira que tem tido resultados aqui na B3 extremamente expressivos. Também teve um lucro bilionário divulgado no começo da semana.
são exatamente as ações da Petrobras. Mas isso tem puxado, neste momento, depois daquele resultado do primeiro trimestre, do balanço da empresa, o que tem puxado agora as ações da Petrobras, a euforia dos investidores, é o preço do petróleo que continua subindo. Vamos lá, a gente tem os dados aqui das negociações do barril do petróleo hoje, tipo Brent negociado, é um petróleo do Oriente Médio, majoritariamente negociado na Bolsa de Londres, hoje de novo uma alta de 0,10% a $77,41 o barril. O tipo americano, WTI, que é ali no Golfo, o petróleo texano, no Golfo do México ali, uma alta de 0,22% a $71,38. Para você ter uma ideia, no ano o petróleo já subiu mais de 15%. Em alguns casos aqui 17%, dependendo, assim no WTI subiu mais de 17%. Mas, ou seja, esse é o ganho do petróleo, a alta do petróleo, que já está causando problema, sabe para quem? Para as companhias aéreas. Combustível é um negócio, é uma commodity muito cara, muito importante na contabilidade das empresas aéreas no mundo inteiro. No Brasil, a alta do dólar mais a alta do petróleo compromete as empresas, mas no mundo inteiro, porque tudo é negociado pelo valor do petróleo, e obviamente as empresas, inclusive as americanas, que têm a moeda dólar como principal, também vão sofrer com isso e já estão começando a reclamar justamente sobre isso. Vamos falar das ações da Petrobras para ver o quanto que elas subiram, a euforia do mercado. Hoje, de novo, as ações da Petrobras subiram, depois do recorde bilionário, divulgado no começo da semana no balanço, né? Mas agora é o petróleo que está fazendo subir as ações da Petrobras. Vamos lá. As ações ordinárias da Petrobras, com direito a voto no Conselho, 6,5% de alta hoje a R$ 28,99 por ação. As preferenciais, as PN ali, que são exatamente as ações que a maior parte do público tem, a 3,79 de alta a R$ 25,72. Esse é o resultado das ações da Petrobras. Para o acionista da Petrobras, um motivo para comemorar. Para a inflação do mês que vem, já há uma preocupação. Para as empresas aéreas no Brasil, duas preocupações. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem mais informações do mercado financeiro, a gente complementa esse bloco econômico, especialmente do mercado, falando de Ibovespa em alta hoje, puxado pelas ações da Petrobras, de Vale, do Rio Doce, ou seja, essas empresas que têm peso muito importante, os bancos também subiram hoje, mas o dólar caiu, finalmente caiu, depois de todos aqueles movimentos especulativos do início da semana. A gente volta depois do intervalo. Ibovespa em alta hoje, puxado sobretudo por banco, na verdade Petrobras, os bancos também, Bradesco e Itaú, que tem peso muito importante, a companhia Vale também tem um peso muito importante na composição do Ibovespa. Vamos lá, para a gente olhar principalmente a questão do Ibovespa hoje, uma alta de 1,89. Outro dia a gente está falando de bolsa na casa dos 82 mil pontos, voltou a 85.861 pontos o Ibovespa hoje, com essa alta de quase 2% ali. Se a gente olhar para o dólar comercial, hoje finalmente uma queda, temos o dólar comercial, está ali uma queda de 1,36%. a R$ 3,54. A gente falou ontem do dólar acima de 3,60, casa dos 3,60, mas o dólar hoje baixou um pouquinho. A gente vai continuar acompanhando. Teve muito movimento especulativo em relação ao dólar, porque havia toda uma previsão, uma estimativa de juros mais altos dos Estados Unidos. Tem muita gente realizando lucro aí, que investiu em dólar mais baixo, vendeu e agora o dólar acabou caindo. Vamos falar de comércio eletrônico. A gente tem aí a proximidade do Dia das Mães, é domingo, segundo domingo de maio sempre, é essa data do Dia das Mães. O comércio eletrônico, aliás, o comércio todo comemora essa data, porque é a segunda melhor data. Também para o comércio eletrônico. O Pedro Guasti está conosco aqui para falar do assunto, ele é especialista exatamente nessa questão. Pedro, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Tudo bem? Para o comércio eletrônico também, né? A data do Dia das Mães é importante. A data do Dia das Mães é a segunda melhor data do ano, em termos de vendas, só perde para o período de Natal. Mas o período de Natal, você fazia uma menção um pouco antes da gente começar a entrevista, inclui a Black Friday, é isso? O período do Black Friday ele é mais estendido, que vai de 15 de novembro a 24 de dezembro, incluindo o período de Black Friday, que é muito forte no Brasil. Só para a gente, uma curiosidade, qual é o tamanho do Natal com Black Friday agora, que é um fenômeno relativamente novo, mas comércio eletrônico também é uma coisa nova, com o Dia das Mães? Qual é os pesos ali? Para você ter uma ideia, no Natal a gente teve no ano passado alguma coisa como 2 bilhões de reais na venda num único dia, que foi na sexta-feira da Black Friday. Agora, para esse período do Dia das Mães, que é são 15 dias que a gente calcula, a gente prevê 2 bilhões e 200. Então,
quase num dia se vendeu o mesmo período de 15 dias. É desproporcional. Bom, a gente tem também, final de ano, a gente tem 13º, a gente tem uma economia mais aquecida sempre no segundo semestre. Isso. No primeiro semestre nós já temos... É mãe que vale a pena o presente mesmo, né? O esforço é maior agora do que lá no final do ano. Porque agora você não tem dinheiro novo, né? O 13º impulsiona a economia e ajuda as pessoas a decidir melhor as suas compras, né? E agora não, você não tem dinheiro novo. Então isso faz com que as pessoas se esforcem para presentear as mães, as sogras e as avós, etc. Nos levantamentos da Ebit, se a gente olhar para o cenário do comércio eletrônico de tempos atrás e de agora, o que está maior? Obviamente as vendas estão maiores, mas tem um hábito do consumidor que mudou em relação ao comércio eletrônico? Eu sei que venda por celular é cada vez maior, do que antes era pelo computador, obviamente. Isso, eu ia comentar justamente isso. O hábito do consumidor está mudando. Hoje, quase 60% do tráfego que as lojas virtuais recebem vem de um telefone celular, de um dispositivo móvel. Virou quase o computador da casa. Ele é o principal computador da casa. Os números do IBGE mostram, pesquisa da PNAD mostra que o principal acesso à internet é feito por dispositivo móvel nas casas, nas residências. E as pessoas usam muito mais o dispositivo móvel para pesquisar preço, comparar preço e também comprar. Então, essa mudança de hábito, ela faz com que mais pessoas comecem a usar a internet e essas pessoas venham a ser consumidores virtuais. É uma primeira mudança. A segunda é que as pessoas perderam medo de comprar, principalmente a população mais jovem. Eu ia fazer a menção em relação à questão dos temores que se tinha com relação à confiança. Isso, ela está muito melhor hoje. As pessoas não têm mais medo, aqueles medos que tinham de colocar os dados pessoais, dados de cartão, muito pelo contrário. As pessoas estão sabendo comprar, respeitando algumas regras importantes de segurança, fazendo bons negócios. O setor, de alguma maneira, se controla mais também do que se controlava lá atrás? Porque, claro, como todo movimento inicial está ali sempre baseado em erros. Mas a gente está vendo uma cobrança por confiança, até porque, por exemplo, o ambiente virtual hoje está avançando sobre talvez o ambiente mais conservador do mundo, que é banco. Isso. As pessoas têm dinheiro em fintech, em bancos virtuais, em bancos digitais completamente. Apesar do solavanco da semana passada, com relação a 2 bancos ali, aliás, o banco Inter, que teve o problema ali da denúncia, diz que sofreu uma extorsão, mas que na verdade não teria vazado dado nenhum, voltou a subir as ações aqui nesses últimos dias. Enfim, diante disso tudo, o mercado se autorregula mais, está preocupado com a empresa que aparece ali, está oferecendo coisa muito diferente também, além do consumidor, dos cuidados que ele tem? O mercado se protege através de ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas importantes na ótica do consumidor. Por exemplo, a Ebit desenvolve o selo de certificação, onde os próprios consumidores avaliam as lojas e já fazem uma qualificação daquelas melhores para as não tão boas. O consumidor pode usar esse serviço. O consumidor pode usar site de reclamação. O consumidor pode ter essa informação quase que em real time, através também de redes sociais, mídias sociais. Pelo lado das empresas, porque as empresas também sofrem ataques. Elas têm tentativa de fraude, de tentar enganar a empresa. A empresa também tem ferramentas que ajudam ela a detectar o score de uma transação. Então, é uma transação perigosa, toma cuidado, pede dado do consumidor, ou uma transação sem problema algum, pode vender diretamente e entregar o produto que você vai receber o dinheiro. Pedro, me permita fazer uma pergunta específica sobre o selo Ebit. Nós aprendemos tempos atrás, isso é uma evolução gigantesca nesse país, a olhar se o produto tinha o selo do Inmetro, que era uma garantia de qualidade, que ali não tinha um produto nocivo, ou se tinha uma informação específica, o Inmetro iria colocar na embalagem e tudo mais. Isso era com relação ao produto em si. Esse produto com o selo do Inmetro é vendido pela internet, mas a venda, esse selo, as pessoas, qual é a relação das pessoas com o selo Ebit? O selo Ebit é um selo que indica se essa loja foi avaliada pelo consumidor e qual é o selo, diamante, ouro, prata, bronze, e o consumidor pode saber antecipadamente qual é o percentual de entrega no prazo da loja, qual a probabilidade dessa loja ser recomendada a um amigo ou parente, né? Probabilidade de voltar a comprar. Isso dá ao consumidor uma segurança maior, porque essa loja foi avaliada por outros consumidores. Como você diz, houve uma chancela de uma empresa para aumentar a confiança na compra. É um dos parâmetros importantes para o consumidor tomar a decisão de comprar ou não comprar. Porque existe muito preço bom na internet, mas o consumidor tem que desconfiar também. Não tem milagre. O consumidor vai comprar um computador que geralmente vale R$3.000 e tem uma loja pedindo R$1.500, desconfie.
Ninguém faz milagre. Um desconto de 20%, 30% é possível, mas em alguns itens de recém-lançados, um computador, um celular novo por um preço que ninguém tem pela metade do preço, desconfie. Samsung 8 por 1.500 não existe. Pode ser simples assim, não é? Simples, pode ser para produto usar roubado. o caso dos produtos mais chamados. Como é o caso, vocês sabem disso, né? Roubo de carga, pode ser um produto roubado, um produto reformatado, um produto pirateado, enfim, problemas existem. Então o consumidor tem que tomar um pouco de cuidado, fazer a parte dele. Pedro, boa sorte no final de semana. Aliás, nos últimos 15 dias, estamos monitorando expectativa de 15% de crescimento em relação ao 15%. Ano passado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Pedro Basti, da EBIT, conversou conosco. Dia das Mães é domingo, se você está interessado em comprar, a hora é essa. Obrigado pela sua companhia, pela audiência aqui no Cenário Econômico. Termina aqui, a gente volta amanhã às 7 da noite. Amanhã, sexta-feira, a gente está aqui na TV Brasil às 7 da noite. Espero você. Até lá.